a maior recompensa do ser humano é que o homem só sobrevive se ajustando, ajustando a si próprio. Eu acho que isso faz muito reflexo da minha carreira. Eu tive vários momentos de altos e baixos que eu tive que me ajustar, levantar, tentar novamente. E eu percebi que não se muda ninguém, só se muda a si mesmo. Se eu quiser conquistar, se eu quiser ir longe, tem que depender de mim e dos meus resultados. Então, eu sempre fui em um processo de transformação, se adaptando aonde eu estou, na cidade que eu estiver, na empresa que eu tiver. Então, vem muito de um pouquinho disso. Bom, eu sou Fernanda, estou para fazer 35 anos, sou nascida em Brasília, formada em Economia e Matemática pela Universidade de Brasília. Sempre fui uma pessoa muito objetiva, né? Não é à toa que eu decidi estudar um pouco de exatas, né? É muito mais fácil. No começo da minha carreira eu pensava em ser acadêmica, e aí eu percebi a dificuldade que eu tenho para ensinar, né? Às vezes a gente tem facilidade de aprender, mas literalmente passar o conhecimento de uma forma clara, né? E aí vem muito de comunicação, era um ponto que eu teria que desenvolver. E nisso eu fui atraída por vários programas de trainee, inclusive o programa de trainee da Ambev, o programa de trainee que era focado em vendas, e foi aonde eu me descobri. Descobri que ali seria um programa que eu seria medida por performance e por resultados. Então, que depender que muito do atrativo da Ambev era meritocracia. Você entregar, literalmente você ser reconhecida pelo que você entrega. E isso me atraiu muito. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Sempre fui de esporte, né? Sempre fui de campeonatos. E eu falei, então é isso que eu quero. Então comecei toda a minha trajetória, nunca imaginei que eu seria uma pessoa de vendas. Eu sempre fui financeiro, né? Sempre trabalhei os meus estágios tinham sido na área financeira. Eu fui para o Banco Central, eu fiz IPEA, né? Eu fiz muito focado naquela carreira realmente acadêmica. E quando eu entrei no mundo comercial, foi uma surpresa para mim a minha realização. Né? Eu saio de uma faculdade, saio de uma sala de aula e vou para a rua. Né? E para a rua, quando eu falo, vai e vença. Né? Eles me deram um palme, me deram uma rota, vai fazer um roteiro que era umas cidades satélites aqui de Brasília, que eu não tinha muito conhecimento de rota. E foi um baque, assim, foi um baque de sair de um lugar muito instruído para atender pontos de venda com pessoas com poucas instruções, né? Você vai pegar pessoas de bares, padarias, distribuidoras de bebidas, e que ali aquilo é o negócio dele. Então, como é que você se adapta àquela circunstância, o linguajar que você vai falar com essas pessoas? E desde o começo era uma rotina muito física, assim, né? Você visitar 40, 45 pontos de venda por dia, ir lá fazer execução do freezer, totalmente diferente da minha realidade acadêmica ali, né? De sala de aula, de pesquisa, de computador, de simuladores. E eu me encantei com aquilo, eu me encantei com o cliente, eu me encantei com a realidade daquele mercado, de como eu teria que traçar meus objetivos, como é que eu teria que me organizar ali para atender todos aqueles pontos de venda por dia, fazer uma execução, colocar preço aderido, né? Que a gente tinha que negociar também preço. E ali eu me descobri. Eu fiquei 3 meses como vendedora, depois eu fui fazendo toda a carreira realmente dentro da Ambev, de supervisora, que foi a minha primeira experiência de liderança, pegar uma equipe de vendedores que tem 10, 15 anos de casa e me colocar ali como gestora deles, né? E aí, sendo mulher, né, nova, 23 anos, existe sempre um preconceito, né? Aquela formação de opinião antes mesmo de te conhecer. E sempre foi, e daí para frente, né, depois de supervisão, gerência, especialista, sempre foi uma questão de se provar, né? Então, em todo momento, e eu falo que na minha carreira tem muito disso, como é que eu me provo e como é que eu literalmente sou conhecida pelos meus resultados. Não a Fernanda também é importante, a pessoa que a Fernanda é, mas o que ela traz de resultado, o tanto que ela trabalha, o tanto que ela está ali literalmente para agregar no negócio, né? E a Ambev me formou muito assim, ela me deu muita casca, porque ela te dá muita responsabilidade. Você é muito novo, né? Eu tinha 22, 23 anos, tinha acabado de sair da faculdade, e ganhava um pequeno negócio para eu administrar. Pequeno não, né? Porque quando eu falo em números de Ambev, são números muito grandes. Então, eu geri equipe, geri uma sala de vendas com 40 vendedores, depois fui gerir uma gestão indireta, né? Pegar um canal de distribuidores que não era diretamente a minha equipe, mas eu teria que nortear eles ali também para construção de marca, e foi onde eu mais aprendi, assim, né? E aí, primeira vivência fora de casa, pela Ambev também, fui morar em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, tive que experimentar literalmente outra cultura, né? Outros tipos de evento, tive que me envolver naquela realidade para entender o consumidor,
né? Então, não adianta ser a Fernanda que vinha de Brasília. O que era a Fernanda de Campo Grande? O que era um campeonato que eu falo, né, da cultura deles de apartação, de laço comprido? Como é que eu conheço o meu público, né? Como é que eu entendo o meu cliente? É literalmente entendendo a cultura, né? Entendendo o que ele precisa. E isso me fez crescer muito, né? Então, eu falo que foram quase 10 anos de Ambev. Eu saio da Ambev como especialista de preço, que era meio uma função que eu era sonho de fazer, né? Porque cuida de toda a parte de rentabilidade da empresa. E foi uma função que eu aprendi muito, mas também sofri muito, né? Você tem que controlar mix, produtos, marcas, lançamentos de mais de 20 estados e fechar ali, né? E ali você é o contraponto entre vendas, que praticamente quer dar o produto, e a gente que tem que trazer rentabilidade para a companhia. Foi uma função que de muito aprendizado, mas também que ela tem uma vida útil, eu falo, né? Então, eu vivi intensamente todos os tempos, as funções que eu vivi na Ambev, mas depois quis partir para outro conhecimento, né? Eu queria entender literalmente consumidor. E aí recebi uma proposta para trabalhar na BR Malls, como gerente financeira, comercial e de auditoria, entendendo toda a parte de negociação, de produto, de lojas, de aluguel, de todo tipo de receita que a gente tem ali dentro do shopping. Me encantei muito pela BR Malls, era uma empresa que ainda estava começando quando eu entrei lá, não tinha todos os processos, sistemas, o nível de gestão que eu vinha da Ambev, né? Mas era uma parte de construção. Então, eu estava construindo e ajudando a formar ali, literalmente, um modelo de gestão. Fico ali um ano e meio, quando eu sou chamada depois para trabalhar com seguro. E seguro sempre me encantou, porque sempre foi um mercado que crescia 2 dígitos ao ano. Eu falo, gente, como é que é uma empresa que todo ano cresce tanto, né? E aí fui para o mercado de seguro, depois para conhecer um pouquinho, me encantava muito, um mercado que sempre cresce 2 dígitos ao ano. E fiz curso para ser corretora, né? Tirei todas as minhas certificações. Eu entrei num programa de trainee executiva, que você passa por toda a empresa. E aquilo me fez conhecer muito de outro mercado, né? E nesse projeto que eu entrei foi para construir um produto que fosse um produto que tanto agradasse as construtoras, os compradores do Minha Casa Minha Vida e também as seguradoras. Então, era um produto que a gente teria que criar para a Caixa Econômica que facilitasse toda essa questão de comunicação, de pós-venda, de inadimplência, né? Então, tudo que ele conseguisse resumir em um produto para ajudar a Caixa Econômica. E aí eu saio de um mercado que eu falo, né, da Ambev, o mercado privado, relação com o mercado, né, ali que eu falo de Caixa Econômica, que tudo depende de aprovações, né? Então, muito mais devagar as velocidades. É um projeto que eu ficava para a primeira aprovação, era um ano e meio, e aquilo eu falei, tá, muito bom, entendi agora produto, entendi como se constrói um produto, mas eu realmente gosto de vendas, eu gosto de estar no mercado, eu gosto de varejo, eu gosto de estar em contato com gente, de expandir mercado, e foi aí que volta a proposta para eu voltar para o grupo da Ambev, da Heinz, da Kraft Heinz, para atender o Nordeste. E aí saio de novo, que eu sempre fui uma região de Centro-Oeste, né, pegando um pouquinho do Norte, e vou para morar em Fortaleza, para cuidar daquela região do Norte, do Nordeste ali, então vai ser Piauí, Ceará, Piauí e Maranhão, como vendas, né? Então, ali seria entendendo o melhor parceiro, entendendo quem seria o meu distribuidor, entendendo as cidades relevantes, né? Entendendo qual era o tipo de funcionários que eu deveria ter, né? Se seria uma gestão direta, indireta, e aí é onde eu realmente me encontro, né? Encontro literalmente em falar um pouco de inteligência de mercado. Como é que eu coloco o meu produto no preço correto, no mercado correto, né? Qual é o mix ideal para aquelas cidades. E nisso eu construí uma base muito boa para o Ceará, Piauí e Maranhão. Fui novamente convidada a voltar para o Centro-Oeste para cuidar da regional. E a Kraft Heinz, assim, o que eu falo é, a gente, quando trabalha com o Grupo 3G, a gente pega pessoas muito novas, né? Que nem eu, quando eu entrei na Ambev, a minha equipe era muito nova. Então, a gente sempre tenta desenvolver, né? Literalmente, dar oportunidade. E é o tempo inteiro, querendo ou não, você treinando a pessoa e a pessoa saindo. Treinando a pessoa e a pessoa saindo. Porque hoje também, você conseguir montar uma equipe e manter essa equipe é uma dificuldade. Visto propostas, né, a necessidade das pessoas quererem se mexer também, né? Então, toda essa construção, e eu falo da minha carreira, ela vem em desenvolver pessoas,
né? Então, na Craft Rise eu desenvolvi muitas pessoas novas entrando, e agora também na Philip Morris é uma questão de construção também de mercado, de expansão, pessoas certas nos lugares certos, e é isso que me encanta, né? É isso que realmente fez eu construir minha carreira e sempre querer estar na área comercial. Olá, estamos começando mais um programa Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar um pouquinho da trajetória profissional da Fernanda Costa, gerente regional de vendas da Philip Morris. E agora nós vamos bater um papo com ela, conhecer um pouquinho mais da sua história e gerar muitos insights para você. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. Toda segunda-feira, às 19h30, um programa novo vai ao ar com uma história incrível. Olá, Fernanda, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar do nosso programa. É uma honra ter você aqui com a gente. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Trabalhar na Ambev é o sonho, na Ambev, no grupo Ambev, é um sonho para muita gente, é uma baita de uma empresa. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um modelo de trabalho muito visceral. Muito mesmo, ou seja, você tem que colocar todo o seu coração. Na minha opinião, é uma das empresas que mais pratica a meritocracia, né? Ou seja, você entrega e você é beneficiado com isso. Trabalhar num ambiente como esse, quais foram as principais dificuldades que você teve num ambiente complexo como é o da Ambev? Assim, quando eu entrei, e isso é um ponto meu, assim, né? Eu sempre tive muito contato com áreas mais masculinas, então eu sempre joguei bola desde pequena, né? Eu sempre tive em contato ali na faculdade, meu curso era mais masculino, né? Economia, entraram, sei lá, 30 homens para 10 mulheres, e entrar na Ambev eu me vi num momento ali muito masculino. A sala de venda só tinha eu de mulher, né? Naquele primeiro momento. E isso não era um problema para mim. Nunca foi um problema para mim estar nesse ambiente, mas geram sempre preconceitos. Eu não vou falar machismo, feminismo, não vou falar disso, mas você tem que se adaptar realidades. E eu falo que eu uso muito essa palavra plasticidade, que é um momento que você tem que se adaptar aonde você estiver, né? Então, às vezes, naquele momento, eu tenho que diminuir um pouco da minha feminilidade, né? Tirar um pouco de joias, isso, prender cabelo, colocar botina, fechar a blusa, não pode ter decote, para você estar num ambiente que você impõe a respeito. Ah, Fernanda, isso é necessário? Não, não é necessário, mas você evita algumas coisas se você tiver o padrão. E toda a minha formação, né, depois a minha crescente, eu tive uma carreira muito rápida, assim, né, porque eu escolhi, e aí é uma escolha de vida, né, eu escolhi sempre focar na minha carreira, então eu nunca disse não para nenhuma empresa, então fui morar em várias regiões do Brasil, sempre em mudança, então se eu morei mais de 2 anos em um lugar, era luxo para mim, né, então sempre em mudança, construção de uma nova Fernanda, essa adaptação àquela cultura, àquela realidade. E você abre mão de muitas coisas, né? Então, quantos relacionamentos eu não tive que terminar por essas mudanças, né? Quanto momento de formar uma família e ter filhos, eu não falei, não vou fazer isso agora, eu não posso parar, eu estou no auge da minha carreira, eu quero me consolidar. Então, você abre mão de muitas coisas, sabe? De construção. E isso é um empecilho, é uma dificuldade? Não, porque eu estava focada naquilo. Mas você escuta muitas coisas, né? Em vez de pensar, poxa, a Fernanda, ela nova, tá ali, mulher, né? Em vez de pensar, não, o tanto que ela se dedicou, sempre vem outros preconceitos, né? E eu acho que isso é uma grande dificuldade, porque em todos os momentos eu tenho que me provar, eu tenho que ter bons resultados, sabe? A carreira, por mais que tenha sido rápida, ela pode ter sido menos rápida por eu ser mulher, sabe? Então tem alguns contrapontos, assim, que sempre foram importantes eu ter muita resiliência, levantar a cabeça, aprender e continuar. Sabe, eu falo que isso sempre foi um grande aprendizado. Como é que eu tô ali me adaptando naquelas circunstâncias, às vezes sendo julgada e não que eu não me importe, mas que aquilo não me afete, sabe? Que bacana. E da onde veio toda essa força da Fernanda, toda essa vontade, essa paixão que você coloca em tudo que faz? Eu acho que da minha criação, assim, né? Eu falo que minha mãe foi uma das primeiras mulheres a entrar numa universidade federal, né, pública, como mulher, né, nos anos 70. Depois passou num concurso público. Ela sempre foi uma pessoa muito forte.
Meu pai também, meu pai sempre falou, você toma suas decisões, você faz as suas escolhas e você responde pelas suas escolhas. Então eu sempre pude escolher onde eu queria estudar, qual faculdade eu queria fazer, sem nenhuma pergunta do que eu deveria entregar, sabe? E eu sempre me pergunto o que eu quero, para onde eu quero ir e o que eu me vejo fazendo daqui 2, 3, 5 anos, sabe? Então sempre quando você me perguntar essas mudanças que eu tenho de trabalho, foi sempre para me desenvolver, me buscar e chegar onde eu quero chegar. Eu quero realmente pegar uma posição de diretoria, depois eu quero ter uma experiência internacional pela empresa que eu tô, e eu sempre vou nessa construção dos passos que eu tenho que traçar para chegar ali naquela construção final. Então a minha energia, ela vem muito... Eu amo o que eu faço e eu acho que isso faz toda a diferença, você acordar feliz, sabe? Por isso que eu falo, você tem que estar bem no emprego que você está bem, que você esteja realizada, porque senão você não vai entregar nada, senão aquilo vai ser um martírio para você. E eu amo todos os dias felizes, com energia, sabe? Claro, tem dias que é mais difícil, eu falo que vendas é muito ingrato, porque ao mesmo tempo que você bate meta no final do mês, no outro dia, no outro mês já começa aquela pressão de novo, mas isso que me faz levantar, isso que me dá energia todos os dias e que me faz literalmente ser muito feliz e realizada. Que bacana, né? Você trabalha numa área que é muito isso que você falou, né? Você bateu a meta esse mês, você começa o mês seguinte zerado, né? Não importa o quanto de meta, o quanto de resultado você entregou, mês seguinte é um novo mês e você zera novamente. E claro, né? Dentro da área de vendas você tem muitos problemas. Qual foi a maior superação que você teve na sua carreira dentro da área de vendas? Isso eu falo que em vendas você vai ter muitas frustrações, né? E o momento que você tem um time, que você tenta mudar aquele time, né? E mudar para o melhor, você sempre vai querer o melhor para aquela equipe, você também pode se frustrar muito. Porque às vezes você está tentando desenvolver pessoas que não querem aquilo. Então, você tem pessoas na área de vendas que às vezes não têm o skill de vendas, né, que estão ali pela necessidade e talvez aquelas pessoas te entregariam muito mais como marketing, às vezes financeiro, operacional, logística, do que realmente como vendas. E grande parte das minhas frustrações foram as partes que eu perco o time, né, a parte que eu desenvolvo uma pessoa, capacito ela, porque eu acho assim, você está pronta para mudar de cadeira quando você tem pessoas que conseguem literalmente assumir o seu cargo ali, tocar aquele mercado melhor que você até, né? Eu sempre falo que eu quero pessoas que me substituem, que sejam melhores que eu. E aí, quando você não vê aquilo andando, quando você vê as pessoas saindo, quando você vê literalmente as pessoas que não acreditam no mesmo projeto que você, isso decepciona muito. Então, eu falo que de vários projetos, a minha maior dificuldade sempre foi manter aquele time também engajado e na mesma energia que eu para aquela entrega final. Porque se a gente não tiver isso, né, eu falo que é uma cooperação ali de todas as áreas, você acaba deixando de coisas muito que poderiam estar acontecendo, as coisas não acontecem. Então, grande parte da minha frustração e maior dificuldade sempre foi desenvolver time e estar perdendo essas pessoas, sabe? Pessoas que não acreditam, ou aquelas pessoas que você tenta desenvolver e você fala, cara, aqui não dá mais. Vamos tirar e trazer outro, e não é desistir, é literalmente colocar aquela pessoa onde ela deveria estar, né, em outra função, de repente. Então, sempre foi um pouco da minha frustração, assim, como gerente, como gestora, né? Bacana, acho que é a frustração da maioria dos gestores do mundo, né? Que você faz o esforço, você tenta realmente, com todos os esforços, transformar a sua equipe e tem hora que realmente você tem que fazer alguma movimentação ou a pessoa acaba saindo porque não se encaixa, né? Fernanda, você é uma pessoa muito nova. Se você tivesse que dar alguma dica, alguma orientação para Fernanda no início de carreira, qual que seria essa dica? Quando eu olho para trás, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, né? Que quer resultados rápidos, que literalmente quer fazer acontecer. E a meu maior aprendizado como carreira foi que as pessoas têm tempos e movimentos diferentes, né? Então, que não adianta eu tentar mudar o mundo se eu não conquistar as pessoas e entender as particularidades delas. Então, o mais importante para tudo nessa carreira é você jogar com as pessoas certas, nas cadeiras certas, né? Entendendo as necessidades daquelas pessoas e desenvolvendo os pontos fracos e acelerando os pontos fortes. Então, é muito importante leitura, né? E conhecimento de pessoas e de mercado também. Então, eu falaria assim, sempre estude bem e monte um bom time, porque isso te ajuda a voar, assim, sempre. Com certeza. E uma dica de um livro, ou um filme, ou uma série que marcou sua trajetória profissional, ou marcou sua vida, assim, o que seria?
Tá, eu sempre fui muito de livros, né? Meu marido até fala, poxa, isso não tem som, não tem cor, não tem nada, mas eu sempre gostei muito de ler. Então, eu vou dar 2 dicas de livros que fizeram muito da minha carreira. O primeiro é A Nascente, da Annie Hand, que ela fala um pouquinho do individualismo contra o coletivismo. Então, como é que pode ser até malquisto, né, o individualismo quando você pensa em se desenvolver versus um coletivo que sempre quer seguir aquele mesmo, né, não quer que mude o status quo deles ali. Então, é um livro que te ajuda muito a pensar como pessoa, né, e desenvolver e se autodesenvolver, não deixar que a sociedade te trave. E o outro que eu acho que competitivo o tanto que for, né? Eu acho que a área de vendas você tem que ser competitiva, mas você não consegue nada sem cooperação. Então você tem que ter times e pessoas jogando sempre pro melhor. E o nome desse livro é Competition, que é do Barry J, do Adam Emmett, e ele fala muito disso, da teoria dos jogos, né? De como você consegue literalmente, em vez de passar a perna e querer sempre o melhor resultado, como é que você coopera e aquelas 2 equipes tenham um bom resultado, sabe? Isso ajuda muito. Eu falo que qualquer momento na sua carreira que você queira crescer, que você queira construir de longo prazo, você tem que ter alianças, você tem que ter todas as outras áreas ali que eu falava de suportes, ou até as áreas dos seus clientes, eles têm que estar em cooperação com você, porque isso constrói o longo prazo. Então eu gosto muito desses 2 livros. Que bacana. Fernanda, que história incrível, muito obrigado por compartilhar toda a sua trajetória e principalmente mostrar esse brilho nos olhos que você tem, né? Essa paixão que você tem pelo que você faz. Muito obrigado por compartilhar com a gente sua trajetória. Obrigada a você, Paul. Eu falo que é sempre bom, né, a gente olhar para trás e ter boas histórias para contar. E hoje eu sou muito realizada por isso. Teve muito aprendizado, teve muito momento difícil, teve muitos momentos que eu estive sozinha em vários lugares desse Brasil, né? Mas isso tornou a Fernanda e construiu a Fernanda, que ela é uma Fernanda mais forte e que hoje, principalmente, eu vejo que consigo ajudar as pessoas, sabe? Quando eu pego uma equipe nova, às vezes mulheres que às vezes têm algumas dificuldades, eu ajudo muito a como se portar, né? A como responder, a como aquilo não atrapalhar nos resultados. E eu acho que isso que incrementa muito, assim, hoje, quando eu falo de equipe. Então, muito obrigada. Espero que a minha história possa ajudar outras pessoas, encorajar outras pessoas, porque é assim que a gente sempre... Com certeza. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Oh. E muito obrigado você que nos acompanha, que tem prestigiado o nosso programa. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar com as pessoas esse conteúdo que a gente tem gerado com o objetivo de transformar carreiras. Um forte abraço.